Números, capítulo 12. Temos feito a exposição de João, estamos no capítulo 15 de João, e em Números, no capítulo 12. Tenho visto como o livro de Números nos é um livro, dentre outras coisas, muito útil para que tratemos sobre o assunto liderança. Meus irmãos sabem que é uma das nossas preocupações a de que formemos liderança aqui nesta igreja. Toda igreja precisa ter uma escola de líderes. O capítulo que nós iremos ler agora nos traz lições muito preciosas sobre liderança, também aqui para nós com o intuito de preparar aqueles que serão futuros líderes aqui entre nós. Números 12, leitura dos versículos 1 ao versículo 16. A sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Até aqui. Deve haver em toda a igreja uma preocupação na formação de novos líderes. E a preocupação parte do pressuposto de que a liderança necessita de formação. Ser líder não é uma tarefa tão simples. E as pessoas que irão assumir tais responsabilidades precisam ser preparadas para isto. Como foi dito, tenho visto que o livro de Números nos é bastante útil para, a partir dele, extrairmos princípios de liderança ou para liderança. E iremos tratar disto aqui nesta manhã e à noite também. E é até muito oportuno, porque hoje à noite nós iremos empossar novos líderes. Iremos aqui ter a posse das novas diretorias para o ano 2023, dos departamentos também. E é bom quando nós podemos fazê-lo junto com a palavra que vem tratar de liderança também. Liderar é um privilégio, porque nós estamos aqui a trabalhar diretamente para o reino de Deus. Liderar nos coloca na posição de podermos participar das decisões, é um privilégio, traz consigo também certa honra. No entanto, a liderança tem o seu custo.
E um dos maiores custos da liderança é o fato de que líderes serão criticados, inevitavelmente. Alguém já dizia o seguinte: se você não quiser ser criticado, é fácil. É só você não falar nada, não fazer nada, não ser nada. Se esconda, se omita, não assuma coisa alguma. Então, certamente você não será criticado. Mas na medida em que você se propõe a assumir grandes responsabilidades, esteja pronto que na proporção da responsabilidade virão as críticas também. E eu tenho percebido que quando líderes são empossados sem o devido preparo, quando as críticas vêm sobre eles, eles dão para trás. Não é fácil. Obviamente que é algo na proporção da responsabilidade. Mas se não houver devido preparo, quando o momento chega e as críticas chovem, tais pessoas dão para trás. Não é incomum, no meio do ano, eu recebi uma visita no gabinete com alguém que está disposto a entregar o cargo. Como quem diz: pastor, eu não quero mais. Coloca outro no meu lugar. Eu já não aguento mais. E não pode ser assim. Isso me faz lembrar um episódio quando Paulo e Barnabé partiram em viagem missionária. E eles levaram João Marcos com eles. Mas no meio do caminho, João Marcos voltou. João Marcos desistiu no meio da trajetória. E aí, quando surge o momento da segunda viagem missionária, já há uma briga entre Barnabé e Paulo, porque Paulo não quer mais levar João Marcos. Paulo não acha justo. Atos 15, 38 diz assim: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Há uma briga, inclusive, a tal ponto que Paulo e Barnabé se separam. E nesse caso aqui, eu não tenho dúvidas, Barnabé estava errado. Até porque Paulo era apóstolo e Barnabé não. Cumpria Barnabé acatar a posição de Paulo. Mas qual é o ponto aqui? Uma das questões que envolve liderança é justamente você estar pronto e preparado para críticas que você irá receber. E veja, crítica não é uma coisa tão simples de lidar. Por um lado, é importante que você entenda que nem todas as críticas são mal-vindas. É importante que nós entendamos que, porque o nosso coração é enganoso, nós precisamos ter cautela para não descartarmos as críticas, porque possa ser que ao fundo, ou que no fundo, por mais injusta que seja, alguma crítica traga alguma verdade. Então, se você possui um coração humilde, você vai reconhecer que você é pecador, por mais líder que você seja, que o seu coração é enganoso e que você faz bem em frequentemente ruminar em sua casa algumas críticas, porque possa ser que elas revelem algo que você não esteja enxergando. Não há dúvida disso. Mas, por outro lado, líderes também vão precisar entender que frequentemente precisarão ignorar críticas. Então, disse a vocês, não é fácil a tarefa. Eventualmente, considerá-las, mas eventualmente descartá-las. Porque se você não tiver esta leitura, se você não tiver esta compreensão, você pode literalmente naufragar. Então, a pergunta que eu quero responder aqui nesta manhã é a seguinte, meus amados: por que líderes precisam eventualmente ignorar críticas? E hoje pela manhã eu quero me deter apenas no versículo 1 desta passagem. Esse texto aqui é muito rico e eu pretendo aqui aproveitá-lo mais vezes, mas hoje nós iremos nos deter apenas no versículo 1 do capítulo 12 para trazer duas razões pelas quais líderes eventualmente precisam ignorar as críticas. Antes de entrarmos na passagem em si, apenas lembrando o que nós estamos tratando aqui neste contexto. Nós vamos lembrar que no capítulo 11 já houve ali uma rebelião contra Moisés. O povo queria carne, vocês vão lembrar disto. E Moisés naquele momento se irritou e o próprio Moisés, ele passou a queixar-se também, vocês vão lembrar disto. Mas aquela situação foi superada. Deus resolveu o problema, mas é interessante porque logo depois, um outro problema novamente surge contra Moisés. Agora, que talvez seja pior,
por parte da sua própria família. Moisés, ele sofre agora aqui a oposição por parte da sua irmã e do seu irmão. Já aqui no contexto, duas lições parentéticas para os líderes e para as nossas vidas. Primeiro, a lição de que mesmo as melhores pessoas, mesmo as melhores famílias têm as suas tolices e têm os seus tormentos. Não há família que escape dessa realidade. É incrível nós pensarmos na família de Moisés. Tínhamos Miriam, profetisa, tínhamos Moisés, o mediador, tínhamos Arão, o sumo sacerdote, mas mesmo nesta família nós encontramos problemas. Ninguém escapa. Mas lição acerca da liderança, vejam vocês, frequentemente os problemas para a liderança vêm em pacotes, 2, 3 seguidos. Esteja pronto para isso. Porque possa ser que em meio ao seu ministério, em algum momento você sinta-se sufocado. É assim mesmo. Um problema será resolvido pelo Senhor, um outro problema vai acontecer amanhã. Esteja pronto para isso. Mas chegamos então à pergunta, para entrarmos no texto. Por que líderes precisam eventualmente ignorar suas críticas? A primeira razão é porque, frequentemente, líderes sofrem acusações que escondem as suas reais intenções. Com isso aqui, eu não quero romantizar ou trazendo a ideia de que líderes são toda a vida vítimas. Não é isso. Mas é fato, é realidade, de que na posição de liderança, frequentemente líderes irão sofrer acusações que escondem as suas reais intenções. Versículo 1, vamos lá. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Antes de tratarmos das acusações aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os papéis de Miriam e de Arão nessas acusações. Ambos, os dois, decidiram criticar Moisés abertamente e passaram a fazê-lo. No entanto, nós vamos ver aqui que Miriam e Arão, eles possuem papéis diferentes nessa acusação. Tudo nos traz aqui a conclusão de que Miriam foi a principal culpada daquele ato de rebelião contra Moisés. Tudo aqui nos mostra que Miriam, ela foi a instigadora daquelas acusações. Algumas evidências nos apontam a isso. O primeiro fato de que o nome de Miriam vem primeiro em relação a Arão. E Arão era o mais velho e o sumo sacerdote em Israel. O nome dela vem na frente. E quando nós vamos ao versículo 1 e lemos a expressão, a frase, falaram Miriam e Arão, no hebraico, o verbo falar aqui está conjugado na forma feminina. É algo que não existe em português. Ou seja, Miriam falou. E por fim nós percebemos que ela é mais culpada porque Deus castiga apenas a Miriam. O que nos leva também à conclusão de que Arão, ele não foi inocente. Ainda que ele tenha sido enganado, o texto nos mostra que ele foi influenciado e conduzido ao engano pela sua irmã. E aliás, Arão comete os seus erros aqui. É que é a segunda vez que ele cede, mostra fraqueza de caráter. Vocês vão lembrar que na primeira vez, Moisés subiu ao monte para jejuar durante 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei. E quando ele retornou do monte, Arão atendeu ao apelo do povo e construiu um bezerro de ouro para o povo adorar. É a segunda vez que Arão mostra-se um líder fraco. Um líder que cede. Um líder que faz à vontade. Ele o fez na história ou no episódio do bezerro de ouro. E agora nos parece que ele cede mais uma vez aos apelos de sua irmã. Naturalmente, meus amados, Arão deveria ter repreendido a Miriam. Arão deveria ter feito o possível para que Miriam não prejudicasse o servo de Deus Moisés. Mas Arão, ele calou, aceitou, endossou o protesto de sua irmã. E aqui, antes de entrarmos, portanto, no assunto acusações que escondem
as suas intenções, eu quero rapidamente aqui meditar nesta questão, no fato de Arão ter sido induzido ao erro por Miriam. Porque eu creio que nós podemos aqui tomar lições preciosas para as nossas vidas também. Percebam que há situações, meus amados, conforme nós lemos, em que os homens, eles não possuem a força necessária para a liderança. Curiosamente, Satanás, ele conseguiu triunfar no Éden a partir de Eva. Interessante porque Arão não repreendeu a Miriam como Adão não repreendeu a Eva. Nós vamos ver mais à frente a mulher de Jó tentando induzi-lo ao erro, mas Jó tem outra postura. Fala-se como qualquer doida. A postura de Jó é diferente. Jó repreende sua mulher. Nós sabemos que as mulheres, elas frequentemente possuem um espírito mais virtuoso do que o homem. Mulheres, elas frequentemente demonstram mais talento. Elas demonstram maior lucidez em diversas áreas por diversas vezes, mas isto pode, na verdade, esconder o engodo. Qual é o ponto aqui? Nós precisamos atender ao fato de que depois da queda, o espírito feminino, ele deseja, de fato, liderança também. Quando Deus pronunciou, por exemplo, a maldição no Éden, ele disse a Eva: o teu desejo será para ti. O teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. O pastor Heber Campos, comentando esta passagem, dirá que, após a queda, será desejo da mulher estar no comando. O teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. Então, nós temos que ter cuidado com isto, porque frequentemente os homens não prestam atenção para este fato. Nós lemos em Jeremias como homens foram covardes e omissos, na medida em que foram denunciados pelo profeta Jeremias, mas eles sabiam que suas mulheres sacrificavam a rainha dos céus, e em defesa delas, confrontaram Jeremias. Então, essa questão não é uma questão apenas dos tempos da modernidade, quando o feminismo aflora à nossa volta, não. Esta questão é uma questão que veio desde o Éden. Em certa ocasião, quando Paulo escreve a Timóteo, ele tem que lidar com problemas dessa natureza. Ali em Éfeso, por exemplo, o cristianismo trouxera para as mulheres uma outra realidade, a de que mulheres e homens são iguais diante de Cristo. Mas isso gerou ali na igreja em Éfeso um problema. Mulheres que em culto estavam afrontando ou questionando os homens da igreja e os seus maridos, frequentemente em público. E Paulo, quando escreve a Timóteo ali, ele fala: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Paulo se vê na necessidade de tomar uma medida para que as mulheres ali, por mais livres que sejam em Cristo, não queiram passar por cima da autoridade dos seus maridos e nem dos homens líderes da igreja. Por essa razão, a questão começa a piorar muito mais nos tempos de hoje, quando o feminismo ferve à nossa volta. Se toda a vida sempre foi um tanto quanto difícil lidar com essa questão, porque nós amamos esposa, amamos irmãs, amamos mãe. Se é difícil lidar com essa questão, hoje muito mais, porque além das pressões internas, externas, há a pressão cultural deste feminismo que torna quase que proibido você dizer um não. Você repreender, você confrontar, você questionar. Pare, mulher. E Paulo, quando fala acerca de liderança, quando ele escreve a Timóteo, ele fala com respeito aos homens que desejam ser líderes na igreja. Ele diz: e que governe bem a própria casa. O que obviamente traz a ideia bíblica de que o homem é que governa a casa. São os homens que governam a igreja de Cristo. E se não governa bem a própria casa, não tem condições de governar a igreja de Cristo. Lições de liderança.
que é que nós aprendemos com isso aqui? Isso aqui é tudo uma lição parentética ainda. Nós não devemos ter receio de repreender as mulheres que amamos quando levantam rebelião contra Deus. Eu acho que no Éden, por exemplo, eu acho que Adão ele estava tão vislumbrado com Eva, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, eu acho que ele ficou tão encantado com Eva, tão apaixonado, que ele não foi capaz de dizer não para Eva. E quantos homens ainda hoje procedem da mesma forma? Bobos, encantados, apaixonados, nunca dizem não. Há um tempo atrás andou circulando por aí, pela internet, um abaixo-assinado feito por mulheres ditas presbiterianas contra decisões tomadas pelo Supremo Concílio. Eu não sei quantos aqui tomaram conhecimento disto. Foi um documento que circulou pelo Google Forms. Documento com mais de não sei quantas assinaturas. Mulheres que fizeram abaixo-assinado contra decisões do Supremo Concílio. Porque o Supremo Concílio recentemente tomou a decisão de que mulher não pregue em culto público. Fizeram abaixo-assinado. Eu vejo o espírito de Miriam por trás disto. Infelizmente. Graças a Deus, aqui nesta igreja nenhuma mulher assinou. Aqui nesta igreja não. Temos a SAF entre nós, Sociedade Auxiliadora Feminina. E é bênção. Nós sabemos disto. Agora, a SAF ela se mantém como sendo bênção na medida em que ela se propõe humildemente a ser uma sociedade auxiliadora. Pela minha experiência, eu tenho visto que em algumas igrejas há algumas SAFs que mais se sentem como as donas da igreja. E sentem-se muito importantes. Porque sem a SAF a igreja não vai para frente. Mas é a SAF que leva a igreja nas costas. Mas porque a SAF é quem faz isso e aquilo. Muito cuidado. Porque nesse caso já deixou de ser bênção. Já passou a ser maldição. São problemas que estão aí, nós precisamos abrir os olhos, precisamos tratar. Mas eu falo aqui, eu dou testemunho com respeito à nossa igreja. Falo aqui de púlpito, estamos sendo gravados. Pela graça de Deus, aqui nossa igreja, nós não temos tido problemas dessa natureza. E que nós sigamos assim, reconhecendo que Deus nos concedeu papéis distintos e que juntos trabalhamos com humildade para a glória de Deus. Mas então entramos na queixa. Qual foi a queixa que Miriam e Arão apresentaram? Miriam apresentou a queixa de que Moisés havia casado-se com a mulher cuxita. O que nós sabemos acerca dessa mulher cuxita? Não sabemos nada dela, a não ser o que está aqui no versículo 1, que era uma mulher cuxita. E o termo cuxita traz a ideia de que ela era uma mulher advinda da Etiópia. Nós sabemos que a Etiópia fica ali na África, né? Naquela região próxima à Arábia, onde hoje nós temos o Sudão. Nós não sabemos o porquê Miriam e Arão levantaram essa queixa, eles não explicam. Pode ser que essa mulher fosse Zípora, que era a esposa de Arão, de Moisés. Zípora era midianita, há uma dúvida aí. Ou possa ser que essa mulher cuxita fosse uma segunda esposa com quem Moisés casou após a morte de Zípora. Nós não sabemos. Mas nós não sabemos, sabe por quê? Porque não importa saber. Quando nós vamos ao texto, nós podemos nos perguntar qual é a importância dessa questão aqui. E a resposta é nenhuma. O fato de Moisés ter casado com a cuxita ou não tem importância nenhuma. Você vai perceber mais à frente que quando Deus chama Miriam e Arão para tratar com eles, Deus nem toca no assunto. Porque no fim das contas, aquele assunto não era importante. Não era realmente algo relevante a ser dito ou levantado contra Moisés. No fim, o assunto da tal da mulher cuxita era apenas uma cortina de fumaça, para que Miriam e Arão pudessem ali, de alguma forma, engatilhar algo com segundas intenções. Porque as reais intenções de Miriam e de Arão se revelaram logo depois. Ele casou com a mulher cuxita. E, aliás,
Deus fala só com ele? Deus não fala comigo também, não? Qual era a verdadeira queixa aqui de Miriam e Moisés? No fundo, o que eles queriam mesmo era estar em pé de igualdade em relação a Moisés. Eles queriam a mesma autoridade de Moisés. E aqui, obviamente, para que eles pudessem ter a mesma autoridade de Moisés, eles se esforçam para rebaixar Moisés da sua posição que Deus o havia colocado. E eles passam, então, a questionar a autoridade espiritual de Moisés. Agora, o que nos chama a atenção aqui é a forma como isso acontece. Eles não questionam a autoridade espiritual de Moisés assim, na lata. Eles não têm coragem para isso. O que é que eles fazem? Eles começam a caçar alguma questão que envolva certa discordância, algo que eles possam levantar contra Moisés, com o intuito de rebaixá-lo para que eles possam ser levados. Então eles começam, na verdade, apresentando uma discordância de Moisés, com referência à esposa dele. Uma desculpa, na verdade. O que é que estava por trás daqui, queridos? O pecado. Ciúmes. Eles não estavam contentes na posição em que estavam, eles queriam mais. Eles queriam desfrutar da posição de Moisés, da liderança dele, da autoridade, da honra que ele tinha. Eles queriam para ele também. Eles queriam ser tão ouvidos e respeitados como Moisés era. Eles queriam ser tão ouvidos e respeitados exatamente como Moisés era. E para isso eles não medem esforços para, inclusive, lançar calúnias contra Moisés. Aqui nós já temos uma lição que ainda é parentética, queridos. Vocês que serão líderes, sabe, inevitavelmente, isso aqui é fato também, inevitavelmente líderes serão frequentemente invejados. Haverá ciúmes. Mais uma vez, eu não falo isso aqui com o propósito de romantizar a liderança, porque líderes são pecadores também. E, aliás, Miriam e Arão eram líderes também. Líderes também pecam nesse sentido. Mas qual é o ponto aqui? Quando você está ali em evidência, quando você está ali desfrutando de algum respeito, quando você é visto e admirado, e aliás, até quando você faz um trabalho bem feito e aplaudido, os seus aplausos recebidos, que é para a glória de Deus, obviamente, os seus aplausos são invejados também. Então vejam, é a igreja de Cristo. Fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, corações regenerados, mas somos pecadores. O povo de Deus aqui, Miriam profetiza, pecadora também. Então, é importante que o líder saiba disto. Que, eventualmente, algumas críticas vão ser levantadas, mas, na verdade, o que há por trás das críticas ali são pecados, corações corrompidos mesmo. E além do fato, obviamente, de que somos pecadores, conquanto sejamos redimidos e regenerados, nós não podemos aqui esquecer do fato de que Satanás está passeando. Satanás, aliás, foi o primeiro, né? O primeiro a se rebelar contra a autoridade de Deus. Ele era importante, talvez, né? Talvez, importante. Mas não estava satisfeito com o seu cargo, ele queria mais. Queridos, o que é que nós aprendemos com isto aqui? Vejam, como foi dito, por que nós devemos eventualmente ignorar críticas? Porque frequentemente líderes sofrem acusações que escondem as suas reais intenções. A maioria das pessoas que acusam os servos de Deus raramente dão as verdadeiras razões das suas divergências. Então veja, Moisés era um homem perfeito? Claro que não. Moisés era pecador? Com certeza. Será que Miriam e Moisés poderiam, inclusive, encontrar pecado em Moisés? Ah, poderiam, com certeza. Mas vejam que Deus, ele escolhe pecadores, e é Deus quem escolhe. Mas em nossa própria maldade, nós somos rápidos para encontrar pretextos com o intuito de certa forma, enfraquecer a liderança que foi posta ali por Deus. Isso aqui nos traz algumas lições, meus amados. Obviamente, no que diz respeito à nossa língua. Essa língua que tem o poder de tocar fogo na floresta. Obviamente, nós precisamos pensar mais
antes de falar, antes de escrever. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado antes de criticar. Vejam, repito, há críticas positivas, mas cuidado, posso dizer que o que você pensa é uma crítica positiva, não é. Às vezes a crítica construtiva, na verdade, é uma inveja destrutiva. Há um tempo atrás, faz pouco tempo atrás, levantaram uma queixa aqui ao meu respeito. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, me perdoem por isto, não vou expor ninguém. Mas levantaram uma queixa a meu respeito, o que pode acontecer com você também, por isso que eu estou falando aqui. E, claro, vamos tratar. E aí conversamos com os presbíteros, inclusive, e tudo mais. E é importante o apelar para testemunhas, como dirá Paulo a Timóteo. E é interessante porque no meio da discussão acerca daquela queixa, levantou-se uma questão. O pastor não me deu parabéns. O pastor não me deu parabéns no meu aniversário. Então eu não posso mais ser pastor, né? Vou entregar aqui o meu carro agora. Eu realmente não dei parabéns para 100 pessoas nessa igreja aqui, que fazem aniversário todos os dias. É por essa razão, nós lemos aqui na liturgia, que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. São mais visados, mais caluniados, mais atacados. 2 ou 3 testemunhas. Eu já tive que apelar para testemunhas. Não, mas aconteceu isso. Não, não foi isso não. Você está mentindo. Eu tenho testemunhas. Esses dias eu estava procurando na ePostore um aplicativo para gravar as minhas ligações. Não encontrei gratuito, tudo muito caro. Tudo muito caro. Minha ideia, vou gravar minhas ligações agora, porque o que tem eventualmente de calúnia que é levantada, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, mentira. Se eu não posso ter testemunhas nas minhas ligações, então vamos aqui colocar um aplicativo. Eu estou falando aqui de mim, mas isso aqui é com o intuito realmente de preparar futuros líderes dessa igreja. A segunda e última razão pela qual líderes precisam eventualmente ignorar as suas críticas é porque, frequentemente, líderes são atacados por pessoas orgulhosas pelos dons que receberam. Quando nós vamos ao texto e estudamos a passagem, nós percebemos que quem atacou Moisés foi Miriam e Arão, os dois muito abençoados por Deus. Pode parecer estranho, por exemplo, o fato de que Miriam tenha tido a ousadia de atacar Moisés. Por que Miriam levantou esta coisa contra Moisés? E aí você vai ao texto, fica mais claro que Miriam era irmã de Moisés e irmã mais velha do que ele. Aliás, dos 3 irmãos, Moisés era o mais jovem. Moisés era o mais novo dos 3. E não apenas isso. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, para o povo ficou claro que Deus usou os 3. Os 3 foram diretamente usados por Deus para que o povo fosse liberto do Egito. Moisés, Miriam e Arão. Quando Moisés ainda era bebezinho, quem foi que salvou Moisés da morte? Miriam. Miriam ali acompanhou, na verdade, o cesto, que foi parar nas mãos da princesa, e depois trouxe a sua mãe para que fosse amamentar Moisés. Miriam, a irmã mais velha, esteve ali com Moisés quando ele era bebê. Arão, o sumo sacerdote. Então, não se trata apenas aqui, na verdade, de uma briga familiar, não. Se trata aqui da união das 2 grandes forças em Israel, as profecias e o sacerdócio, contra Moisés. Não era Mariazinha ou não era José, era Miriam e Arão. Eram aqueles que já possuíam dons, liderança, autoridade, talentos. Eram aqueles que já haviam sido abençoados por Deus com muita coisa, justamente para que pudesse abençoar o povo de Deus.
E qual é o ponto aqui? Na medida em que eles foram abençoados com o dom da profecia, na medida que eles foram abençoados como um sumo sacerdócio em Israel, ao invés de reagirem com humildade, eles foram tomados de orgulhos. Tanto é que, qual foi a questão que Miriam levantou? Aí Deus só fala com Moisés? Eu não sou profetisa também? Deus não fala comigo também? Então não foi um caso trivial de inveja familiar. Deus também, eles alegam, na verdade, que Deus falara com eles também. E, olhando o contexto, vocês vão lembrar que nas passagens anteriores, Deus tirara o espírito de Moisés e distribuíra o espírito sobre 70 anciãos, mais 70 líderes do povo de Deus. Talvez isso tivesse, de certa forma, mostrado para aquele povo de que outras pessoas poderiam ser usadas por Deus também. O que nos leva, meus amados, à conclusão de que líderes frequentemente são atacados por pessoas orgulhosas justamente pelos dons que receberam. Eventualmente, você vai ter problemas, não é com aquele irmão ou qualquer irmã que são mais tímidos, mais quietos, que são menos engajados, menos abençoados, com dons e talentos. Você terá problemas em seus departamentos justamente com aqueles que são mais atuantes. Aqueles mais abençoados, mais talentosos mesmos, aqueles que já exercem certa liderança. Aqueles que são inteligentes, mas que não recebem a inteligência como dádiva de Deus e reconhecem a humildade nisto. Mas que, porque foram abençoados, perguntam, mas Deus só fala com Moisés? Deus não fala comigo também, não? Então, nós vamos ter que lidar com isto. Nós vamos ter que, no fim das contas, entender que Deus, pela sua bondade, Ele quis distribuir na sua igreja muitos dons para muitas pessoas. Mas o seu dom é imperfeito e incompleto se é um dom do seu irmão. Aqui, nós não detemos o monopólio dos dons de Deus, ninguém. Nem Moisés, nem ninguém detém o monopólio dos dons de Deus. Deus dá para todos. Agora, isso não quer dizer que todos possuem a mesma autoridade, não. Aqueles a quem Deus revestiu de autoridade, tais, na verdade, merecem o devido respeito. Então, nós aprendemos aqui nesta manhã 2 razões pelas quais precisamos, líderes, frequentemente ignorar críticas. Há muitas acusações que serão feitas que escondem as suas segundas intenções. E tais líderes frequentemente serão atacados por pessoas que, em vez de reagirem com humildade, foram orgulhosas com os dons recebidos pelo próprio Deus. Que Deus nos ajude, meus amados. Aqui temos uma boa liderança aqui em nossa igreja.